Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente está chegando para atualizar tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste dia 24 de dezembro de 2025, quarta-feira, já desejando um ótimo Natal para você que está me acompanhando mais uma vez aqui no canal. Para quem está chegando agora pela primeira vez e não me conhece, me chamo Lucas Dias, sou repórter, jornalista esportivo, cubro o Internacional já há quase 5 anos e tô aqui no YouTube já há um tempo atualizando as informações do Internacional. Então, desejar esse Feliz Natal para todo mundo que me acompanha, um beijo no coração de todos vocês, que vocês aproveitem com as pessoas que vocês gostam, e se eu sou muito feliz profissionalmente, também devo isso a todos vocês que estão aqui na minha comunidade acompanhando o canal todos os dias, tá? Gente, a gente tem que falar da proposta que o Inter fez por um volante, interesse em outro jogador da mesma posição, a situação do Vitão, que está muito próximo de deixar o Inter, o que está acontecendo nessa negociação, ele vai para o Cruzeiro, ele vai para o Flamengo. A gente tem que falar sobre o executivo de futebol, porque vai acontecer mais uma reunião com o Fabinho Soldado, existem algumas indefinições sobre isso e tem um outro nome surgindo que pode ser uma alternativa para executivo de futebol do Inter em 2026, a possibilidade de saída do Vitinho, a vitória que o Inter teve em um Grenal nos bastidores, tudo isso eu vou explicar para vocês nesse conteúdo a partir de agora. Antes eu vou pedir para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada e também te registrar lá na KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também, tá? Vamos lá, gente, eu quero começar aqui falando sobre essa vitória que o Inter teve num Grenal aí de milhões. Por quê? Final do ano, momento de todos os clubes trabalharem em cima do seu balanço financeiro que foi feito lá no início da temporada, e um número chamou muito a atenção, que é o valor que o Inter recebeu pelas cotas de televisionamento, as cotas de televisão. Lembrando que o Inter vendeu os seus direitos de transmissão pelos próximos anos para a LFU, a Liga Forte União. O outro lado é o lado da Libra. Tem clubes na Libra e clubes na Liga Forte União. O Inter está na LFU, Liga Forte União, enquanto seu rival, o Grêmio, está na Libra. No balanço atual, o Inter recebeu cerca de 150 milhões contra 114 que recebeu em 2024. Ou seja, a LFU conseguiu valorizar os seus direitos de transmissão em 2025. A explicação? Porque ela vendeu para mais de um player. Ela vendeu para mais de uma empresa de televisionamento. Os jogos do Inter foram transmitidos na Record, na Globo, na Amazon Prime, no YouTube, na Cazé TV, e isso fez com que o Inter tivesse uma valorização dos 114 que recebeu em 2024, no primeiro ano com a Liga Forte União, para esse segundo ano, 2025, que subiu para 150 milhões, o que o Inter recebeu em relação às cotas de TV dentro da Liga Forte União. Enquanto o Grêmio, por exemplo, e o Grêmio está de um lado, que é o lado da Libra, que vendeu só para Globo. O Grêmio recebeu exatamente o mesmo valor que recebeu no ano passado, 135 milhões pelas cotas de televisão. No meio dessa disputa do que foi melhor, foi o Grêmio que fechou com a Libra, foi o Inter que fechou com a Liga Forte, financeiramente, em termos de valores, olhando o bruto do valor, o Inter recebeu mais do que o Grêmio. Então até o momento foi um melhor negócio o que o Inter fez. Deixa eu falar aqui sobre a situação do executivo, tá? O ficha 1 segue sendo o Fabinho Soldado, que ontem comunicou e foi anunciado oficialmente pelo Corinthians o seu desligamento do clube paulista. E a informação é que antes da virada do ano vai haver uma reunião que é para ser definitiva entre o Fabinho Soldado e o presidente Alessandro Barcelos. O Fabinho Soldado tem tudo para ser o executivo de futebol do Inter em 2026. As conversas já estavam avançadas antes do Corinthians ganhar a Copa do Brasil e aí depois, consequentemente, o Fabinho Soldado pedir o seu desligamento do clube paulista. Então tem tudo muito bem conversado, mas vai haver mais uma reunião para definir alguns pontos, como por exemplo o salário do Fabinho Soldado, que foi alvo de polêmica quando ele esteve no Corinthians. No Corinthians ele chegou ganhando o valor X, subiu para quase 300 mil, depois para quase 400. O Corinthians até nega esses valores, mas é a informação que a imprensa paulista traz. E esse valor hoje não é praticável para as condições do Inter. Por mais que o Fabinho Soldado seja um executivo
com mais renome em relação, por exemplo, ao André Mazzucco, que foi o último executivo de futebol do Inter, o Inter não praticava esse valor na faixa aí dos 400 mil com o André Mazzucco. Então o Fabinho Soldado vai ter que entender que para ele vir para o Inter, ele vai ter que receber menos do que ele recebia lá no Clube Paulista. E aí surgem outros nomes também, tá? Repito, Fabinho Soldado é o ficha 1 do Inter. Mas tem um outro nome que tá pipocando no bastidor do Inter, algumas pessoas no Beira-Rio têm falado, que é do Felipe D'Alegrave, que é um cara que é muito bem quisto por todas as pessoas dentro do clube, inclusive do presidente Alessandro Barcelos. Ele foi do jurídico do Inter, da área jurídica do Inter, ainda é de uma área mais jurídica, mas ele foi até alçado quando teve a nova composição do departamento de futebol, a chegada do Mazzucco, do D'Alessandro, do vice de futebol José Olavo Bisol no ano passado. Ele foi alçado a um cargo diretivo, como diretor de futebol que cuidaria de uma pasta mais jurídica dentro do departamento de futebol do Inter. É um nome que agrada muito, é um nome que negocia também, já viajou com o presidente diversas vezes para algumas negociações por alguns jogadores, e o Felipe D'Alegrave também vem sendo falado para quem sabe assumir essa pasta de executivo de futebol. Não é uma tendência, mas é um nome também falado e é uma opção caso não dê certo. Muita gente pergunta do Dave Bandeira, que trabalhou no Inter. O Dave Bandeira, ele tá lá com o John Textor no Eagle, né, a Eagle Group, que tem o Botafogo, tem o Crystal Palace, tem o Lyon. O Felipe D'Alegrave. O Dave Bandeira não deve trabalhar no Inter, tá? Ouvi de pessoas bem próximas dele que o projeto dele é seguir lá com o John Textor na Eagle. Então esse nome hoje não é uma realidade do Internacional, tá? Vamos falar do Vitão, gente, que tem uma situação ainda indefinida. Lembrando a informação que a gente trouxe ontem, o Vitão tem um acerto com o Cruzeiro para um contrato de 5 temporadas, com o Cruzeiro pagando ao Inter 7 milhões de euros, 46 milhões de reais pelos 80% que o Inter tem do Vitão, e o Cruzeiro mandaria o zagueiro João Marcelo em definitivo e o volante garoto Japa, de 21 para 22 anos, por empréstimo. Bom, o negócio emperrou porque o João Marcelo, a gente trouxe ontem à noite aqui no canal, não topou vir pro Inter. Ele tem uma proposta em mãos para sair do Cruzeiro, mas a prioridade dele seria tentar ganhar um espaço com o Tite. Tá? O Inter não é uma ideia que o João Marcelo tem de carreira e ele não topou vir pro Inter. O Cruzeiro tá tentando convencer ele, ou se não botar outro nome, porque o Cruzeiro não quer perder essa negociação que estava acertada com o Internacional. Mas diante dessa trava final no negócio entre Inter e Cruzeiro, o Flamengo voltou à ativa. O Flamengo lá no Rio de Janeiro está dizendo que sim, pode nos próximos dias fazer uma oferta, uma nova oferta pelo Vitão. Lembrando que o Flamengo fez uma primeira proposta que envolvia o abatimento do valor que o Inter tem do Thiago Maia, que é de 4 milhões de euros, com custas processuais dos valores que o Inter deve, 4 milhões e 700 mil euros, mas o Inter não quer envolver, pelo menos não a totalidade desse valor. Porque o que o Inter está dizendo? E é um fato. O valor do Thiago Maia é 4 milhões de euros, mas eu não devo 4 milhões de euros. O que eu tô devendo são as primeiras parcelas que eu não paguei do Thiago Maia. Eu não devo todo o valor cheio. Então o Inter não vê como justo envolver todo o valor para abatimento da compra do Thiago Maia. Outra questão que eu quero falar aqui. O volante César Araújo, uruguaio de 23 para 24 anos, que deixou o Orlando City dos Estados Unidos para a chegada do Luiz Otávio, que o Inter vendeu recentemente, garoto da base do Inter. O César Araújo fica livre no mercado e o Leonardo Sonda da Band trouxe uma informação importante, que é: o César Araújo está sim na pauta do Inter. Eu tinha falado aqui que ele era uma oportunidade de mercado, agora que ele ia ficar livre no mercado, mas que era difícil, porque é jogador de seleção, teria uma concorrência por trás, e de fato existe, tá? Botafogo, Atlético Mineiro, Estudiantes, Inter Miami e um clube da Arábia Saudita estão interessados no César Araújo. O Inter não está sondando, negociando. O Inter tem esse nome dentro da sua lista de opções para a posição de volante, porque o Inter quer reforçar o seu elenco, até porque deve fazer a saída do Ronaldo, que eu vou explicar na sequência, a saída do Richard, e precisa de mais opções para essa função, tá? É um nome que está sendo monitorado, mas hoje não tem negociação, mas é bom a gente ficar de olho. Agora, se o Inter for entrar numa concorrência com algum desses clubes, é muito difícil que ganhe por conta plata, né? Dinheiro. Deixa eu falar aqui agora da situação do Mandaka, volante que a gente tinha trazido aqui no canal, que interessava ao Inter. 24 anos, base do Corinthians, jogou também no Londrina e hoje está no Juventude, que caiu para a Série B, mas ele fez um ótimo 2024.
O Mandaka, ele tá interessando não só ao Inter, ele interessa também ao Fluminense, ao Vitória e o Bragantino, que querem tirá-lo do Juventude. O Juventude está pedindo 8 milhões de reais, porém o Inter fez uma proposta diferente. E me agradou essa informação, tá? Que foi trazida em primeira mão pelo meu parceiro Lucas Colar. Que é, o Inter botou na mesa do Juventude uma proposta com troca. O Inter ofereceu 3 jogadores para o Juventude. O goleiro Kehler, que está voltando de empréstimo do Ceará, ele que já rodou no Vasco, rodou no Ceará, não foi muito utilizado em nenhum dos dois. O Inter ofereceu o Kehler por empréstimo, o Cleiton Sampaio, zagueiro contratado por 7 milhões de reais do AVS de Portugal em 2024, e o volante Ronaldo, que já jogou no Juventude, base do Flamengo, rodou no Bahia, no Japão, antes de vir para o Inter também no início desse ano, na verdade, o volante Ronaldo, tá? O que acontece? O Juventude quer ganhar dinheiro com o Mandaka. E o Inter não descarta que talvez mande esses jogadores para empréstimo e mais uma quantia de 1, 2 milhões de reais. Pode dar negócio, mas a proposta está feita primeiro de troca para o Juventude. Se o Juventude der ok, negocia. Se o Juventude pedir dinheiro, o Inter vai oferecer jogadores e dinheiro pelo Mandaka, que pode jogar tanto na primeira função de meio quanto na segunda. A outra situação que eu quero falar é do Vitinho, tá? Porque o Santos abriu conversas com o primeiro Dynamo de Kiev da Ucrânia para entender a situação do Vitinho no Inter. O Vitinho tem contrato de empréstimo dentro daquela normativa da FIFA que congela contratos de jogadores que estejam no leste europeu, tanto na Ucrânia ou na Rússia por conta da guerra. Ele tem um contrato com o Inter de empréstimo, ele foi renovado por mais 6 meses até 30 de junho do ano que vem e o Santos avalia oferecer um pré-contrato para o Vitinho. O Vitinho sabe do interesse do Santos, o Dynamo sabe do interesse do Santos, só que o Santos ainda não conversou com o Inter, tá? O Inter ainda não foi procurado, mas também, pelas notícias, já deve ter uma noção que tem clubes interessados no Vitinho. Inclusive, ele teve uma proposta que a gente noticiou aqui no canal do futebol chinês anteriormente, há poucos dias atrás, tá? Poucas semanas atrás. O Santos, sabendo disso, estuda oferecer um pré-contrato, garante que pode oferecer um salário melhor do que o Vitinho ganha no Inter e um contrato longo também, tá? Então o Santos está tentando essa contratação para suprir a saída do Guilherme, atacante de lado de campo que foi pros Estados Unidos, tá? O Santos está muito interessado no Vitinho e pode procurar o Inter nos próximos dias para tentar conversar mais e abrir uma negociação efetiva por esse jogador. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações. Mais uma vez, um Feliz Natal pra ti, pra tua família e um beijo pra todo mundo. E vamos voltar no canal amanhã, dia 25. Aliás, se tu tá me vendo já depois da meia-noite, vou voltar hoje, então, no canal, dia 25, 26, 31, até 1º de janeiro. Vamos seguir sem folguinha, todos os dias vídeos aqui no canal, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho. Um beijo, um abraço e até!